Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos à família Plutarco. Estamos aqui para alertar sobre a chegada da nova Era Dourada. Se você está aqui é porque quer saber a verdade, você sabe que tem um propósito e quer praticá-lo, quer estar apto para a nova Terra. Por isso trazemos as melhores e mais elevadas palestras e mensagens de luz diariamente. Através de canalizações que recebemos do mundo todo, você será atualizado sempre sobre a transição planetária e como alcançar a iluminação. Tenha certeza, você faz parte da nossa equipe aqui na Terra e nos mundos interdimensionais, porque nada é por acaso. Agora segue o vídeo, veja até o final. O encoberto da verdade de Nibiru. É possível que nunca vejamos um reconhecimento oficial dos poderes estabelecidos de que Nibiru existe e está se aproximando para passar na frente da Terra, mas podemos aprender muito com o que os antigos nos contaram. Nibiru está se anunciando no momento. Você já pode vê-la a olho nu, como mostra uma fotografia, de 6 de junho. Um vídeo feito em Israel, em 31 de março, também mostra dramaticamente Nibiru e suas duas luas dominantes, quando um close-up é praticado no vídeo. Houve uma tripla confirmação do tamanho de Nibiru, naquela época, uma fotografia de Alberto, e outra de Dal, ambas mostrando o próprio corpo de Nibiru, 4 a 5 vezes o tamanho da Terra, como havia sido descrito pelos Vedas. O livro de Enoque foi excluído da Bíblia oficial porque detalha o que a população poderia esperar quando Nibiru se aproximasse. Conhecimento é poder, e a elite queria poder controlar a população quando e como quisesse. E todas as coisas na Terra serão alteradas, e eles não aparecerão a tempo. E a lua mudará sua ordem, e não vai aparecer na hora, e por aqueles dias, o sol será visto e viajará em sua carruagem pela tarde na extremidade da grande carruagem, no oeste. E brilhará com mais brilho do que segundo a ordem da luz. E muitos líderes das estrelas transgredirão sua ordem prescrita. E todos eles alterarão suas órbitas e suas tarefas, e eles não aparecerão nas estações prescritas para eles. E toda a ordem das estrelas ficará escondida, e os pensamentos daqueles que estão na terra errarão a respeito deles. Comentário do Zetatalk 5 de dezembro de 2007. O livro de Enoque foi um dos livros que foram descartados durante a reedição da Bíblia, ocorrida no início do século passado. Era muito descritivo da próxima mudança de polo e de quais sinais observar, de modo que aqueles personagens controladores que estavam à frente da religião cristã naqueles dias se sentiram à vontade. Porque a elite controladora quer impedir que o homem comum conheça os sinais e a causa das mudanças na Terra que os cercariam. Porque conhecimento é poder. Comentários Zetatalk 4 de maio de 2013. O livro de Enoque, que descreve os sinais nos céus da aproximação de Nibiru, foi descartado da versão atual da Bíblia, porque iria alertar o público e estabelecer francamente que Nibiru existe. Perspectivas Zetatalk 31 de maio de 2018. Essas entidades da tônica do serviço à self, que pretendem governar o mundo, estão muito cientes da aproximação de Nibiru e o que isso fará com a Terra. Eles organizaram a retirada do livro de Enoque da Bíblia, pois dava muitos detalhes, enquanto a revelação do Apocalipse era permitida. Sua mão tem estado totalmente à frente do encobrimento da verdade sobre Nibiru, suprimindo e punindo todas as tentativas de educar o público nesses assuntos. A batalha secreta contra o Deepstate tem essa batalha em seu cerne. Porque essa batalha é um segredo. Em preparação para o fim dos tempos, essas entidades, que operam no espírito do serviço, a si mesmo têm instituído práticas que enfraquecem o homem comum. Pobreza, vício em drogas, sensação de desesperança, tudo isso em benefício do tônico do serviço a si mesmo. O terceiro segredo de Fátima também está sendo retido pelo Vaticano, mas apesar do fato de que o livro de Enoque foi excluído da Bíblia, muitas passagens da própria Bíblia apontam para a próxima passagem de Nibiru. A história de Noé é um exemplo. Os hadiths também incluem detalhes, e não foram suprimidos pelo Islã. Um dos avisos frequentemente repetidos, tanto nos hadiths quanto no Talmud, é o nascer do sol no oeste por vários dias, nos tempos anteriores à passagem de Nibiru. Da mesma forma, tanto no livro de Josué, quanto no 12º ímã, a interrupção da rotação da Terra é mencionada, e o livro do Êxodo se refere a um longo dia escuro, e a Terra girando novamente. Mateus 24 e 29. Imediatamente,
Após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não nascerá, luz. Amós 8:8-9. Isso fará com que o sol se ponha ao meio-dia, e escureça a terra ao meio-dia. Josué 10:12-13. E o sol permaneceu parado, e a lua permaneceu, até que o povo se vingou de seus inimigos. Então o sol permaneceu parado, no meio do céu, e recusou-se a descer por um dia inteiro. Isaías 24:20. A terra vai balançar para frente, e para trás, como um bêbado. Apocalipse 16:18-20. E houve um grande terremoto, como nunca se viu, desde que os homens existem na terra. E cada ilha fugiu para longe, e as montanhas não estavam lá. Os Hadites, a hora não será estabelecida, até que o sol nasça do oeste. Nesse momento, eles observam a chegada de um vento denso, um terremoto, sendo engolido pela terra, uma chuva torrencial, e sinais que se sucedem, como se fossem as pérolas de um colar, uma após a outra quando o cordão é cortado. O Talmud, 7 dias antes do dilúvio, o sagrado mudou a ordem primária, e o sol nasceu no oeste, e se pôs no leste. Comentários Etatalk 6 de julho de 2002. A Igreja Católica, sabendo há muito tempo da possibilidade da passagem de Nibiru, também vem traçando seus planos. As advertências de Fátima, que retiveram os seus próprios adeptos, em combinação com as confissões de figuras católicas de alto nível que foram transmitidas ao Papa, convenceram o círculo íntimo, que rodeia o Papa, de que este é um cenário possível. Eles têm duas opções: informar seus seguidores, e enfrentar as angústias de seu rebanho junto com eles, ou salvar a própria pele, para então emergir como os líderes, dos poucos que ainda estão vivos. Claramente, eles escolheram o último, e não esqueçamos as lições do egípcio Cobrim, que descreve detalhadamente a mudança dos polos durante o êxodo dos judeus e o período anterior ao dilúvio. Cobrim escapou das tentativas de eliminá-lo da elite desde que foi protegido pelos culdianos, que o salvaram antes do incêndio, no mosteiro de Glastonbury, na Escócia. Então ele nasceu na Nova Zelândia. Aqui está o que Cobrim diz sobre presságios nos céus, e quando as mulheres se tornaram estéreis. O Cobrim descreve como Nibiru se torna visível da direção do sol. É descrita uma aparência vermelha e retorcida, com cauda ondulada. Terríveis terremotos e erupções vulcânicas ocorrem então, durante os dias em que a rotação da Terra parou antes da mudança dos polos. Também descreve todas as mudanças sociais que se seguem ao câmbio de polos. Todos os homens ficaram em silêncio e vagaram com rostos pálidos. O medo andava pela terra, e as mulheres se tornavam estéreis pelo terror, e não podiam conceber, e mulheres grávidas deixavam seus filhos. Os dias de silêncio foram seguidos, por um tempo, em que um barulho de trombeta e estridência foi ouvido nos céus, e as pessoas ficaram assustadas como animais, sem motorista. Os registros públicos foram levados para fora e destruídos, e ninguém sabia quem eram os escravos ou quem eram os senhores. Em sua cor, era brilhante e ardente, e sua aparência era mutável e instável. Torceu-se em torno de si mesmo, como se estivesse enrolado. Não era um grande cometa, nem uma estrela que havia sido lançada, mas sim um corpo em chamas. Seus movimentos no alto eram lentos, embaixo girava como a fumaça, e permanecia perto do sol, cuja face escondia. Havia uma cor vermelha de sangue ao redor. A face do terreno foi bombardeada e devastada por uma chuva de pedras, que destruiu tudo o que estava no caminho daquela torrente. Eles caíram como chuva de fogo, e um estranho fogo fluiu pela terra, em seu rastro. Os barcos foram sugados de suas amarras, e destruídos em grandes redemoinhos. Foi um momento de ruína. O Oriente foi perturbado e tremeu, e as colinas e montanhas se moveram e balançaram. A forma da fatalidade trovejou no céu, e disparou raios brilhantes. Então uma voz foi ouvida, como se fossem 10.000 trombetas. A terra inteira se moveu, e as montanhas derreteram. O mesmo céu rugiu como 10.000 leoas, em agonia, e brilhantes flechas de fogo voaram, para frente, e para trás em seu rosto. A forma da fatalidade cobre cerca de 1/5 do céu, e lança um longo dedo, que se torce como uma cobra em direção à terra. Os homens perderam o juízo, e enlouqueceram. Na grande noite de ira do destruidor, quando seu terror estava no auge, houve uma chuva de pedras. As residências dos homens desabaram sobre as de dentro. Quando tudo aconteceu, os homens se voltaram contra os que tinham autoridade, e fugiram das cidades,
para ficar em tendas nas terras além. O Egito carecia de grandes homens, para lidar com aqueles tempos. Os escravos foram embora. A multidão se movia na semi-escuridão, de um semi-crepúsculo, sob um manto de finas cinzas, rodopiantes. A noite foi uma noite de terror e medo, porque houve um grande gemido e fogo irrompeu do chão. Os bons tempos voltaram mais uma vez, ainda sob a tutela do invasor, e os barcos voltaram a navegar, contra a corrente. O ar foi purificado e a terra novamente cheia de coisas que cresceram. Comentários Etatalk 5 de dezembro de 2007. O Cobrim, escrito pelos egípcios, era igualmente muito descritivo. Também foi perseguido, e sobreviveu apenas porque foi escrito em folhas de cobre, que não queimaram durante os ataques incendiários para destruir o Cobrim. Mais tarde levado para Nova Zelândia, para proteção, o Cobrim conseguiu sobreviver. Comentários Etatalk 5 de abril de 2013. O Cobrim é legítimo e tem sido fielmente mantido por seus guardiões, através dos tempos. A maior parte do Cobrim é semelhante ao Antigo Testamento da Bíblia, com lições sobre moralidade e regras. A parte que recomendamos a leitura, e a que se refere aos registros egípcios, das mudanças de polos passadas, e que neste sentido se correlacionam, muito estreitamente, com o que a Bíblia e o Alcorão dizem neste sentido, bem como com muitos outros textos antigos. A Bíblia, tal como foi publicada, certamente não é o único livro que foi reconhecido como Bíblia, pois em sua nebulosa história, passou por muitos processos de edição, para inserir novas informações, ou descartar o que os poderes estabelecidos consideraram como uma ameaça. E na China, as lendas de Nua descreve que o globo se inclinou, durante uma mudança de polo anterior, de modo que o Sol e o Polo Norte se posicionaram em outros locais. Embora seja mitologia, as instruções ali mencionadas são tão precisas, que podem ser perfeitamente correlacionadas com a descrição de Zetatalk,